Olá pessoal, começa mais um vídeo agora no nosso canal HGL, História Geral Legislativa. Meu nome é Marcos Vinícius e sou professor de História. E como vocês sabem aqui no canal, nós falamos da história legislativa geral, com base não somente na história do Brasil, mas sim de todos os períodos legislativos, seja na Idade Média, seja durante as guerras, seja de qualquer outro período da história. E hoje, no nosso primeiro vídeo, vamos falar sobre como funcionavam as leis no Brasil durante seu período colonial. Quem mandava, quem desmandava, como que tudo ocorria aqui dentro, quem era preso, quem não podia ser preso. Assim nós vamos dar início. E eu vou falar somente do período colonial, não vou falar o que acontece após o período imperial, porque já são novas leis, novas jurisdições, novos políticos sendo regidos. Pessoal, eu vou usar aqui no nosso canal algumas palavras um pouco pejorativas, como colonização e descobrimento, porque são palavras corriqueiras. Nós compreendemos que o Brasil nunca foi descoberto. Nós sabemos que o Brasil nunca foi colonizado. Aqui já habitavam pessoas e esse país sempre esteve aqui. Mas como é de costume, vamos falar, vou usar essa maneira, ok? Tudo começa a partir de 1500, quando o Brasil é descoberto por Portugal. Nesse período, a partir daí, começa o período de extração. O que acontece? Portugal ele começa a extrair coisas do Brasil. Tudo começa com o pau-brasil. Quando dá em 1530, começa o período de colonização para continuarmos essa extração. Desse momento, é instalado no Brasil as capitanias hereditárias. O sistema jurídico que vigorou em todo o Brasil colônia eram as ordenações reais, que era uma fusão das ordenações manuelinas de 1521 e das afonsinas de 1446, formando assim a Ordenações das Filipinas, que foi constituída pelo rei Filipe I da Espanha, sendo o rei Filipe II de Portugal. Então, a partir de 1530, quando o Brasil ele começa a ser colonizado, passam a vir os primeiros colonos, daí surgem as capitanias hereditárias, como eu falei. E quem regia as capitanias hereditárias? Essas pessoas que tomavam conta de toda a parte legislativa. E nesse período, isso foi criado também, então em 1530, uma expedição feita por Martim Afonso de Souza, sendo ele o primeiro governador-geral, são instaladas as capitanias hereditárias. Os donatários, como eles eram formados? Era feita uma carta de terra, que era mandada direto para o rei, solicitando terras. E assim o rei cedia essas pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas ligadas à coroa, que tinham um bom contato com a coroa portuguesa. E qual era o objetivo disso? Era manter as terras brasileiras sob domínio português. Isso vinha ocorrendo pelo fato de que, durante esse período, o Brasil estava sofrendo grandes ataques franceses e irlandeses. E com medo de perder o posse da terra, o rei de Portugal ele cedia essas capitanias a essas pessoas. Assim, os primeiros 30 anos da América Portuguesa resumiram-se na instalação de feitorias no litoral brasileiro. E nessa década de 30, de 1530, por sua vez, trouxe a necessidade da coroa de criar mecanismos que garantissem isso, que no caso é como eu comentei, que foram as capitanias hereditárias. E o conceito legislativo que havia nesse período eram os forais. O que eram os forais? Eram os documentos que estabeleciam o direito e os deveres dos habitantes de cada localidade. Porque, como eu falei, cada donatário, ele que regia ao seu modo aquela terra, ele sendo dono, tutor daquela região. E suas relações com o rei e com o senhor. Seus objetivos eram fixar e popularizar um lugar conquistado, oferecer terras às pessoas, que no caso eram as cismarias, regular impostos, portagens e multas, estabelecer direitos e proteções e deveres militares, fixar os direitos e deveres dos habitantes e regular as relações dos habitantes com a coroa, ou seja, impostos. Só que com o tempo, os donatários eles começaram a fracassar nesse processo. Daí viu-se uma nova necessidade de mudar isso. Nesse período, então, a partir de 1549, ou seja, durou pouco tempo, é instituída uma nova Constituição no Brasil. Tomé de Souza ele foi o primeiro governador-geral do Brasil. A partir de então, começa a surgir oficiais jurídicos, burocratas, legisladores, entre outros. Os ouvidores gerais tinham bastante importância nesse período, pois Portugal precisava de oficiais que aplicassem essas leis. Os governadores gerais administravam a colônia, ou seja, tiraram o poder dos donatários e passou para os governadores gerais.
O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, de 1549 até 1553. Com o passar do tempo, foi necessário a entrada de mais oficiais de justiça, causando assim a divisão das tarefas, criando assim as três instâncias. A primeira instância composta por juízes ordinais, a segunda instância composta pelo Tribunal de Retação, que julgava as aplicações e recursos das decisões da primeira instância. A terceira instância, composta pela Casa da Súplica, Tribunal de Apelação que julgava casos importantes, e pelo desembargo do Poço. Outro fator muito importante que ocorreu foi a vinda da Inquisição, que isso aplica como era forte o poder da Igreja dentro da legislação que era utilizada aqui no Brasil. O que ocorria aqui também? Caso se alguém estivesse prejudicado com alguma decisão da ouvidoria da comarca, no caso, poderia recorrer à ouvidoria geral, que ficava lá na Bahia. Futuramente, existiu uma no Rio de Janeiro. Devido a certas complexidades e específicas situações que ocorreram nas questões judiciais, que as funções judiciais aqui confundiam-se muito com as funções administrativas, né? Porque a aplicação da lei aqui era composta, como eu falei, primeiro pelos donatários. Então muita coisa não era repassada para a coroa. E futuramente, quando a coroa ficou sabendo que os donatários não estavam cumprindo com os seus deveres, foi necessário essa mudança. Então o que aconteceu? Outros responsáveis para efetivar essas questões jurídicas nas questões das comarcas. Aí vieram chanceler, contadores, aí foram formados vereadores, né? E assim formou-se então as primeiras câmaras municipais. Além das ordenações, as fontes normativas utilizadas pelo judiciário eram o Lex Romana Visigo Forum, que dava direito comum aos povos germânicos, os privilégios, né, direitos assegurados aos nobres, dados assim pelo rei, os forais, como já falei, leis particulares locais, e tinha o juiz de terra, que era eleito pela comunidade, o juiz de fora nomeado pelo rei, o juiz de órfãos, com a função de serem guardiões dos órfãos, provedores, colocados acima do juiz de órfãos, os corregedores, nomeados pelo rei, com função primordial de investigação, desembargadores, magistrados da segunda instância. Ou seja, assim começou a formar aqui no Brasil o primeiro grupo legislativo. E em 1587, Filipe II criou o Tribunal de Relação do Brasil, que se localizava na Bahia. Sob pressão do governo geral, o Tribunal de Relação da Bahia foi extinto em 1626. Aí em 1634 foi criado o Tribunal de Relação no Rio de Janeiro, ou seja, ele voltou com uma outra expectativa, porque no começo o Tribunal de Relação que ficava na Bahia tinha o objetivo de manter uma ligação muito mais forte com a coroa, já diferente da do Rio de Janeiro, que eram mais para fazer as questões legislativas aqui dentro do Brasil. O Tribunal de Relação do Rio de Janeiro era formado por 10 desembargadores. A partir do século XVIII, começaram a funcionar os tribunais e os juizados especializados, juntas militares, conselhos de guerra, juntas da fazenda, juntas de comércio, tudo isso com o objetivo de ampliar a legislação brasileira. Só no fim do período colonial, ali próximo ao período da era colonial, o Brasil já possuía vários tribunais e magistrados. O objetivo geral da legislação do Brasil, no seu período colonial, era o quê? Era manter todo o poder português aqui dentro. Esse era o principal objetivo. Quando o Dom João VI ele vem para o Brasil, ele repara que tudo que ele tentava promulgar não estava funcionando, porque o Brasil estava totalmente decadente, não existiam tantas pavimentações, não existiam tantas escolas, bastante esgoto a céu aberto. Isso trouxe desgosto a Dom João VI, e assim ele começou a reconstruir. Ele reformou toda a parte judicial do Brasil, ele renomeou pessoas, mas sempre com o mesmo objetivo. É complicado falar da justiça brasileira no seu período colonial, devido ao fato de que o Brasil era apenas como se fosse um bairro de Portugal, um bairro distante, onde não era visado o crescimento daquele lugar, apenas a extração. Como eu falei no começo do vídeo, por medo de perder essas terras, o Reino de Portugal começou a implantar essas coisas aqui. E esse era o principal objetivo da coroa portuguesa. Pois bem, pessoal, vamos finalizando aqui nosso canal.
Muito obrigado a vocês que estão acompanhando até agora. Se você está gostando, se você quer ter mais conteúdo, quer saber a partir de agora como que funcionou o Brasil Império, como que eram as suas leis, comenta. Se você quer saber sobre um outro assunto, comenta o assunto que você quer saber. Compartilha, curte, vai seguindo a gente que vai vir mais informação por aí. Muito obrigado.